No dia 13 de agosto do ano passado, o seu advogado, doutor Ariovaldo Moreira, registrou um boletim de ocorrência na 2ª Delegacia de Polícia de Araraquara, relatando ter recebido ameaças de morte contra si, e aí eu peço que coloquem o áudio e as ameaças que chegaram até nós, e de um número de telefone, de um WhatsApp, identificado como morte. Na ocasião, ele informou que as ameaças ocorreram após ele abdicar da defesa do senhor na Operação Spoofing. Gostaria que o senhor ouvisse, e todos nós vamos entender o nível de ameaças, e eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem conhecimento dessas ameaças, de quem poderia ter vindo. Família todinha viva, de desossar, de tocar fogo em você, filha da puta. Gostaria... Essas ameaças foram feitas ao advogado. O senhor se sente ameaçado neste momento também? Contudo, essa ameaça, eu estava sem contato com o advogado à época. Ok, o senhor perdeu o contato com ele. O senhor disse que haviam proibido o senhor de falar com ele, é isso? Isso. Quem proibiu o senhor de ter contato com o seu advogado? A deputada Carla Zambelli. Por quê? Porque ela entrou em conflito com o advogado, teve um desentendimento com ele, e após isso ela pediu que eu não falasse mais com o advogado, só que de uma forma hierárquica, assim, de uma forma ordenando. Ameaçadora, Exatamente. O senhor quer dizer? Ameaçadora. Então, esse realmente é o modus operandi. Eu vou deixar... Ali tem vários palavrões e ameaças de morte, e eu vou deixar disponibilizado... tanto ao senhor quanto ao seu advogado, e também uma forma de atingir as pessoas é atingindo a família dessas pessoas. Isso é recorrente, aconteceu com a parlamentar, a deputada Duda, e aconteceu com muitas e muitas pessoas. O que eu gostaria de deixar declarado aqui, que vocês colocassem a última imagem em volta... Quer que leia, deputada Jandira? Então, vamos ler. Dá para aumentar, porque daqui eu não estou conseguindo enxergar. As mensagens, é o seguinte: você vai morrer, seu lixo, seus netos, sua filha. Sabemos o endereço de todos, até no Rio de Janeiro. Você vai se arrepender, vamos matar todos que você gosta. Lixo, aí vem aquele áudio, e eles dizem: arrombado, já temos o seu endereço e o seu escritório. Da sua família toda, você vai aprender o que é perder todos, e ainda vou te tacar fogo. Quero tomar o sangue da sua filha e comer o coração do seu filho, com você vendo, e será logo nos próximos dias. É grave, e... Nossa, eu passei... Principalmente porque nós sabemos que isso está acontecendo com várias pessoas. Muitos depoentes que sentaram aí disseram depois que estão se sentindo ameaçados ou que foram ameaçados diretamente. E eu tenho falado isso o tempo inteiro aqui. Então, que possamos prestar atenção, e a gente vai pedir para que o senhor esteja protegido como testemunha, o seu advogado, que a OAB sai. Mas eu vou quebrar aqui uma praxe que eu, como presidente, eu sempre gostei de ser o grande mudo, mas eu queria hoje fazer uma única pergunta ao senhor Delgatti. Antes de falar, entretanto, doutor Delgatti, eu quero dizer assim, como pai de 2 jovens, eu estou olhando aqui para o senhor assim, com o coração cortado, de ver o senhor aqui nessa situação, preso, aqui nesse depoimento, falando de suas dificuldades financeiras. O senhor disse no começo que foi abandonado, ainda criança, pelos seus pais, porque o senhor é um homem de uma inteligência raríssima. Não nascem pessoas como o senhor toda hora. O senhor pode-se dizer que é um gênio, porque um homem que nunca estudou TI, que vai para o Ministério da Defesa, discute lá com
profissionais altamente qualificados, que estudaram, que passaram em concurso para adquirir conhecimento, e o senhor vai lá quase que na condição de professor. Um homem como o senhor, certamente era para estar na academia, era para estar no ITA, era para estar na universidade, era para estar em uma grande empresa brasileira, dando uma contribuição extraordinária para o Brasil. Extraordinária. É uma pena que a vida, às vezes, prejudique um talento natural como o do senhor. É uma pena. Eu realmente olho assim como pai, e a posição aqui do senhor corta o meu coração. Corta o meu coração. Assim, acho que qualquer pai que tivesse um filho com esse nível de inteligência teria muito orgulho do senhor. Eu teria, né? Pela sua inteligência. Pela sua inteligência. Agora, o senhor teve uma vida errante e que o trouxe a essa condição aqui. Até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá, com os técnicos, você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. E o senhor disse para ele que poderia fazer? Sim, eu disse que sim. E aí ele não compreendeu, e neste momento, quem ele chama para lhe levar ao Ministério da Defesa? Ele chama o general Marcelo Campos. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse não, mas lá é complicado, e o Bolsonaro disse, não, isso é uma ordem minha, cumpra. Nisso, o presidente e a deputada... Quem falou que disse que lá era complicado? O general Marcelo Campos. O Campos falou? Sim, ele disse que era complicado, nisso o presidente disse que era uma ordem dele, e eu fui levado até o Ministério pela porta do fundo, é um portão grande atrás, eu entrei com um carro lá e já desci no elevador. Certo. Então você foi com o general Campos até o Ministério da Defesa. Isso. Você tem noção de mais ou menos quanto tempo você ficou conversando ali com o ex-presidente Bolsonaro? Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Nessa conversa, o que mais ocorreu além especificamente da... Na verdade, eu tomei o café da manhã com ele e a conversa, ela foi essa. Ele me disse que eu estaria salvando o Brasil, que era a liberdade do povo em risco, que eu precisava ajudar ele a garantir a lisura das eleições, porque ele contou que em 2018 ele teve acesso ao inquérito da PF, que nesse inquérito uma pessoa teve acesso ao TSE, ao código-fonte, que poderia ter manipulado. E nisso, essa conversa ela foi evoluindo e chegou à parte técnica, e o presidente disse, olha, a parte técnica eu não entendo nada, então eu preciso que você vá até o Ministério da Defesa e converse com os técnicos. Foi isso. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado um deputado federal, e como eu estava com o processo da spoofing à época, e com as cautelares que me proibiram de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto, e foi oferecido no dia. O então presidente Bolsonaro lhe assegurou um indulto caso fosse preso pelas ações referentes à urna eletrônica. Sim, esse encontro, ele assegurou esse indulto, e futuramente no segundo encontro ele assegurou outra coisa, mas esse encontro ele assegurou. Como autor do requerimento, o deputado Rogério Corrêa. Eu confesso que estou nervoso hoje, diante do que eu escutei. Eu já vou fazer 32 anos de mandato parlamentar, entre vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu nunca estive numa reunião que me deixasse tão nervoso quanto agora, pelo que ele aqui relatou. E nesse sentido eu queria fazer algumas confirmações, porque se de fato isso for confirmado, nós escapulimos de um golpe de Estado por muito pouco. A primeira pergunta que eu quero saber é tudo em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês tiveram uma conversa técnica, em primeiro lugar. Sim. E ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas. Isso. O presidente duvidava disso. Sim, duvidava. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele.
Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele ofertou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele? Expliquei isso Deve a ter ele. ficado triste, né? Porque, veja bem, o presidente pede a alguém que faça uma invasão de urna, cometa um crime desse para invadir a urna eletrônica e mostrar que ele é falso. Segunda questão, foi o próprio presidente da República no seu encontro pessoal nessa vez. Isso. A segunda questão, ele pediu também nesse encontro, foi o que eu entendi, que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que, realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa, uma fraude eleitoral. Ele me explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra. Vendo, é verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisas absurdas no 7 de setembro. Imagina, presidente, um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato, que demonstrou que aquilo era verdade, gostem ou não, aquilo foi demonstrado que o que ele fez era verídico, e ele mostrando uma urna eletrônica na propaganda eleitoral ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que o presidente pediu a ele. Porque a população veria o personagem da esquerda fazendo isso, e não um técnico de direita. Alguém que comprovou que realmente conseguiu fazer a invasão, e a Vaza Jato comprovadamente E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra esse ato. Entendido. Imagina o que seria isso no processo eleitoral. Isso foi no mês de agosto, ainda em pleno processo eleitoral. Depois o presidente, ele mesmo que te orientou, ia ao Ministério da Defesa? Sim, como eu disse, ele deu uma ordem ao general, ao coronel, né? Me confundi o título, mas ao coronel... Coronel Marcelo Câmara. Isso, ele disse, é ordem minha... Veja os crimes que o presidente da República... Os crimes que o presidente da República cometeu, o ex-presidente da República, para tentar criar condições impróprias de votação ou até anular o processo eleitoral. Deputado Cid Gomes, isso é gravíssimo. Nunca vi algo desse tipo. É muito grave isso que a gente está vendo aqui. Eu realmente fico impressionado de ver como que um presidente da República pode pedir para se cometer tantos crimes, querer criar uma convulsão social, uma desconfiança geral nas urnas, completamente, e fazer com que o Brasil não chegasse às eleições, ou se chegasse, pudesse vir. Alguns podem dizer, não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Eu digo, tem tudo a ver com o 8 de janeiro, porque esses tipos de atitude é que foram levando a que um setor da população acreditasse nos absurdos que o ex-presidente da República colocou. Então, Walter, eu queria te agradecer por ter vindo aqui, esclarecer isso. Nós vamos provar isso, a Polícia Federal tem modos. Eu te daria aí um minuto que eu tenho para que você pudesse concluir o que você solicitou. É bem rápido. Ontem eu fui depor à Polícia Federal. E lá eu tive acesso à oitiva do motorista e de outras pessoas. E eles confirmaram esse encontro no posto e tudo que eu narrei aqui. No posto também? Eles confirmaram a Polícia Federal, o motorista e outras pessoas. Confirmaram na Polícia Federal. Então imagine, senhores e senhoras deputados, senadores e senadoras. Isso é o que nós sabemos. Imagina o que a Polícia Federal está sabendo. Eu não duvido, presidente, diante de tudo que está acontecendo agora. As contas do Mauro Cid, o telefone do ACEF ontem, 4 telefones deles que foram também confiscados pela Polícia Federal, as prisões de hoje, da tal da festa da Selma. Eu realmente acho que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela está próxima, por fatos concretos de tentativa de golpe, corrupção e também pelo que fez durante a pandemia, um verdadeiro... As atitudes do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa de golpe aqui no Brasil, e eu já fui vítima, nos últimos anos, do bolsonarismo por meio de ameaças de morte, que se estenderam à minha família também. O senhor, ao revelar essas questões da quadrilha que cercava o Bolsonaro e ele como mentor da tentativa de golpe, possivelmente sofreu ou sofrerá ameaças de morte, porque esse é o método do bolsonarismo. E o senhor disse aqui que tem família e filhas. Nosso gabinete vai, junto aos órgãos responsáveis, tentar conversar uma forma de que garanta a segurança de sua família. Porque nós sabemos que esses grupos são covardes e as ameaças não são só contra nós, mas se estendem também a familiares. O advogado sofreu também. Já sofreu? Já sofreu. O advogado também. Eu vou fazer essa pergunta. Só uma questão antes. Presidente, havia a tese aqui
do bolsonarismo de que caso Lula ganhasse as eleições, o Brasil se transformaria numa Venezuela e se instauraria uma ditadura aqui. E o que as investigações da CPMI têm mostrado é o oposto. Que no contexto do Jair Bolsonaro, enquanto era presidente, o que nós tínhamos aqui era um presidente autocrata que contrata um hacker para burlar o sistema eleitoral brasileiro, que anuncia que se algum juiz ousasse prender esse hacker, o juiz seria preso. Um presidente que manda a Polícia Rodoviária Federal fazer inúmeras blitz em cidades do Nordeste brasileiro para evitar que pessoas votassem no presidente Lula. Um presidente autocrata. E o senhor Delgatti trouxe dados importantes para a cronologia do golpe no Brasil. O que nós dizíamos aqui antes é de que no dia 31 de outubro, um dia após as eleições, começa a engrenagem do golpe, com um bloqueio nas estradas para gerar o caos. No dia 4 de novembro, manifestações nas portas dos quartéis para gerar o caos. No dia 12 de dezembro, ameaça de bomba no aeroporto de Brasília para gerar o caos. No dia 24 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula, no dia 24 de dezembro, que foi a ameaça de bomba, e no dia 12 de dezembro, dia da diplomação do presidente Lula, queimam carros aqui em Brasília, queimam também ônibus para gerar o caos. E no dia 8 de janeiro, invadem o Congresso para gerar o caos. O senhor trouxe outro elemento ao dizer que no dia 7 de setembro, o senhor iria apresentar, contratado pelo Jair Bolsonaro, iria apresentar a fórmula de burlar a urna eletrônica no Brasil, no dia que o Exército estava na rua. No dia que o Bolsonaro e o bolsonarismo convocou a população para a rua para também gerar o caos. Ou seja, como diz Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, passarinho que debruça o voo já está pronto. A minuta do golpe se deu anos antes e o Bolsonaro estava articulando isso minuciosamente através de uma tentativa de caos no Brasil. E a pergunta que lhe faço, a primeira é, o senhor já recebeu alguma ameaça de morte nesse contexto em que está preso? Não, eu não recebi, mas o advogado recebeu. Esse é a minha esquerda. E já teve alguma medida protetiva em relação ao advogado? Permita que eu fale? Não pode falar? Não, ainda não. Ainda não teve. Ele fez um boletim de ocorrência e ele tem as mensagens e áudios da ameaça. Obrigado. O senhor foi procurado alguma vez pelo Mauro Cid, assessor da Presidência da República, depois do encontro que teve com o Bolsonaro no Planalto? Não, eu falei com ele apenas no encontro. Os familiares do Jair Bolsonaro também chegaram a ter algum contato com o senhor? Não, eu nunca tive contato com os familiares do Jair Bolsonaro, apenas com ele. Durante o contexto que o senhor está preso, o senhor recebeu visita de alguma autoridade? Não, porém, segundo o diretor do presídio, haviam autoridades do partido do PL, né? PL que iriam até o presídio, mas não foram. Segundo o delegado? O diretor do presídio. Diretor do presídio. Importante essa informação. Algumas pessoas do PL queriam visitá-lo. Isso. Salvo engano, deputados. Deputados. Ele chegou a dizer o nome de algum deputado? Não, apenas isso. São 3 deputados, segundo o advogado levantou. 3 deputados? Isso. Importante a gente via telefone. Buscar essa informação junto foi via telefone. Oi? Foi via telefonema. Ótimo. Importante a gente buscar informações junto ao diretor do presídio para saber quais eram esses 3 deputados que queriam visitá-lo, a fim de dar lisura ao processo, para ver se era uma tentativa de intimidação ou o que eles queriam. É importante nós sabermos. O senhor já prestou, porque o senhor abriu uma empresa, logo 10 ou 12 dias após a conversa com o Jair Bolsonaro, o senhor abriu uma empresa
E essa empresa chegou a prestar serviço para algum deputado no contexto eleitoral? Eu abri a empresa por orientação da deputada Carla Zambelli para prestar serviços à Carla Zambelli. É exclusivamente a Carla Zambelli? Exatamente. O serviço que o senhor prestou era um serviço que eu nunca contratei um hacker, nunca entrei em contato com algum, mas a visão que eu tenho é de que o serviço que o senhor fez é de uma dimensão muito grande perante o valor que ela propôs lhe pagar. A dúvida, ela lhe deve, a deputada Carla Zambelli lhe deve algum valor? Foi proposto alguma quantia maior? Sim, foi proposto um emprego e não os valores. E por falta do emprego, ela enviou esses valores, segundo ela, uma ajuda de custo, até que eu efetivamente conseguisse o emprego. Ou o emprego ou a prestação de serviço, que seria um emprego, entre aspas. Obrigado. O pagamento da Carla Zambelli se deu de que maneira? Foi via Pix, dinheiro vivo, como foi? Alguns via Pix e outros por dinheiro vivo. Só que, segundo eu informei a PF, existe o depósito em dinheiro, que eu recebi os valores e depositei em minha conta, informei a PF. A PF está levantando também os saques na conta de assessores dela. Obrigada. E uma última informação, enquanto o senhor estava no gabinete da deputada Carla Zambelli, tanto ela ou algum assessor chegou a pedir para que o senhor invadisse outras contas, outros meios digitais ou... Não. Outras contas ou redes sociais, não. Obrigada, Walter. E só uma última questão. O presidente da comissão o elogiou pela inteligência, nós reconhecemos sua inteligência, no entanto, ele usou um adjetivo, o qual eu discordo, dizendo que o senhor é um gênio. Eu discordo e acho importante reforçar isso, porque o gênio que eu reconheço, inclusive a própria etimologia da palavra diz isso, gênio está ligado a algo sobrenatural, até espiritual, transcendental. E o que o senhor fez junto à quadrilha do Bolsonaro é o que há de mais humano que eu vejo, infelizmente, que é o lado mais sombrio humano, que é a tentativa de corrupção e corromper algo que é a vontade popular. Então, obrigada pela coragem, mas isso não retira do senhor a coragem não retira do senhor a corrupção que o senhor fez. Muito obrigado. Sentiria tranquilamente e firmemente quando de uma possível acariação com o ex-presidente Jair Bolsonaro a dizer tudo o que está dizendo? Sim, tranquilo. De forma tranquila. Nenhum tipo de receio de dizer firmemente que falou com ele, o ex-presidente, com tantos problemas que o Brasil passava, ligava para o senhor, um criminoso, nas palavras de um integrante desta casa, e aqui, sem desconhecer, e o senhor também, acertadamente, assumindo as suas práticas equivocadas, criminosas, não pode ser visto como uma pessoa que não deverá ser levado em consideração, até porque existem outros meios para comprovar que o que o senhor está trazendo são verdades que fazem desmoronar as mínimas, para mim, sempre inexistentes ideias que se consubstanciavam na cabeça dos que não quiseram e perdem um tempo durante 8 meses, ao invés de que conosco, verdadeiros brasileiros, erguerem-se contra aqueles atos golpistas, tentam dizer que houve intenção do atual governo de que aquilo acontecesse. Pois bem, senhor presidente, eu não vou citar nomes, mas houve quem nos antecedeu, inclusive se valendo na condição anterior de depoimentos de pessoas que eram condenadas e que foram citadas em sentenças dadas por eles próprios, sem mencionar nomes. Por favor, não há absolutamente, eu sei que o desespero, eu sei que a constatação inevitável e retorquível que se chega agora, não, que nós já chegávamos. Não precisaríamos ter essa CPMI para sabermos o que aconteceu contra o Brasil. Não é tentando deslustrar a uma pessoa que cometeu o crime, que agiu dolosamente, que assumidamente se deixou corromper,
que tem como comprovar o que recebeu da ainda deputada federal, que deslustra o parlamento, senhoras e senhores deputados, me perdoem dizer isso, mas é a verdade, não dá, senhor presidente, para desconhecer ou tentar deslustrar o que de gravíssimo traz o senhor Walter Delgatti. Tudo isso que o senhor já respondeu a nós e se repete, inclusive às minhas próprias indagações, o senhor disse ontem à Polícia Federal? Sim, eu disse. Perdoe-me, houve algo que não dito ontem, o senhor pode trazer? Um segundo, por gentileza. Detalhou a questão da justificativa do Jean, que comprou o uísque. Apenas isso, e também o Jean, que é assessor, ele, segundo ele comprou uísques meus. Isso não faz sentido algum. Como? Ele, em oitiva APF, ele disse que comprou o uísque meu. O Jean. O Renan, desculpe, o Renan, motorista. Então, foi uma... O dinheiro que o senhor recebeu seria para comprar o uísque. Exatamente, uma coisa sem sentido algum. Perfeito. Senhor Delgatti, o senhor tentou, além dos serviços, maus serviços, que o senhor prestou invadindo ao CNJ, além da comprovada ação que coloca o nome do ministro Alexandre de Moraes, o senhor conseguiu outras investidas e que tenha tido sucesso no CNJ ou em outras instituições? Por exemplo, o senhor fez tentativas de invadir o sistema eleitoral brasileiro e, se sim, teve êxito? E não teve êxito. Sim, eu fiz e não obtive êxito. Nas urnas eletrônicas? Exato. E o senhor está dizendo, como conhecedor, a mim me parece, pelo que eu vi, Vossa Senhoria tem conhecimento de causa, o senhor não conseguiu? Não consegui, como eu disse anteriormente, porque o código-fonte das urnas fica em uma sala-cofre que não tem acesso algum à internet. Perfeito. Ou seja, cabalmente o senhor está dizendo aquilo que sempre dissemos. O sistema eleitoral brasileiro é confiável. Sim. Vocês tiveram uma conversa técnica, em primeiro lugar. E ele queria saber sobre lisura das urnas? Isso, exato. E ele acreditava que as urnas não tinham capacidade de serem neutras e corretas. Isso. O presidente duvidava disso. Sim, duvidava. Foi isso que você conversou tecnicamente com ele? Sim. Ele chegou a insinuar, ou perguntar, ou pedir para que você pudesse demonstrar isso invadindo urnas? Sim, ele ofertou isso a mim. Foi quando eu disse que o código-fonte da urna, hoje, ele fica num computador que não tem acesso à internet. Então, uma invasão de fora seria impossível. Você explicou isso a ele? Expliquei isso. Deve ter ficado triste, né? Porque, veja bem, o presidente pede a alguém que faça uma invasão de urna, cometa um crime desse para invadir a urna eletrônica e mostrar que ela é falsa. Segunda questão, foi o próprio presidente da República no seu encontro pessoal nessa vez. Isso. A segunda questão, ele pediu também nesse encontro, foi o que eu entendi, que o senhor fizesse uma propaganda eleitoral fake, criasse um código-fonte de uma outra urna, nada a ver com o TSE, pelo que eu entendi. Um código-fonte meu, no caso. Código-fonte seu. E insinuasse que votando 22 daria 13. Exatamente. Ou então que, realizando 20 votos 22 e 20 votos 13, o 13 teria 30, como um exemplo. Espalharia mais votos para o presidente Lula e demonstraria uma farsa, uma fraude eleitoral. Ele me explicou à época que a população, ouvindo é uma coisa e vendo é outra. Vendo é verdade. Contra fatos não há argumento. Exatamente. Então o senhor demonstraria isso numa propaganda eleitoral ou no 7 de setembro? 7 de setembro, isso. No 7 de setembro, onde a gente viu coisas absurdas no 7 de setembro. Imagina, presidente, um hacker que fez o hackeamento na Vaza Jato, que demonstrou que aquilo era verdade, gostem ou não, aquilo foi demonstrado que o que ele fez era verídico, e ele mostrando uma urna eletrônica numa propaganda eleitoral ou no dia 7 de setembro, dizendo que o 22 virava 13. Imagina a convulsão social que isso daria no setor do eleitorado. Olha o que o presidente pediu a ele. Porque a população veria o personagem da esquerda fazendo isso e não um técnico de direita. Alguém que comprovou
que realmente conseguiu fazer a invasão e a Vaza Jato Sim. comprovadamente. E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra